A onipotência só está centralizada na fonte, mas na criação inteira a potência está diluída. Perfeito. Isso significa que a descentralização de potência é um princípio sacro divino. Sim. Se a gente age de acordo com esse princípio, com essa aderência de descentralização de poder, a gente vai ter menos corrupção. Com certeza. A gente teve a constatação filosófica de que poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Perfeito. Tá? Então, quando a gente tem uma organização religiosa, quanto mais poder ela tem centralizado nela, mais próxima da corrupção ela está. Exato. Que foi o que a gente viu na própria história. Sim. A própria história de cismas da igreja, de quedas de religiões, de queda de impérios, foi porque concentrou poder demais, concentrou poder, corrompeu. Exato. Então, por que a idade moderna é a idade mais pacífica, onde você tem melhoria verdadeira da vida humana? Porque você tem uma descentralização da liderança, do poder, da tomada de decisão, dentro das democracias principalmente, apesar de ser extremamente imperfeito esse sistema político, mas você tem uma descentralização e um certo empoderamento do indivíduo através de você motivar ele, através do egoísmo dele, a buscar uma vida melhor. A pessoa todo dia levanta pra fazer a vida dela melhor e a vida das pessoas que ela ama, só tem um jeito de você fazer isso. Na verdade tem dois. Ou você pratica criminalidade, só que o risco é altíssimo, porque se você for pego, todos os seus ganhos são perdidos. E a segunda é você fazer o bem pro outro. Exato. A gente cai no evangelho de Lucas de novo, a lei de ouro, você faz pro outro o que você quer que faça pra você. Sim. Tá? Então a liderança ela vai se basear no exemplo. E pra você obter aquelas coisas que você deseja com egoísmo, você vai precisar dar pro outro. Exato. Então o egoísmo, ele culmina no altruísmo. Mas se você mirar no altruísmo, você não alcança o altruísmo. Sim, sim. Perfeito. E a quarta virtude patriarcal é a honra. É você viver pela verdade, para a verdade e por verdade. E aqui tem o temor a Deus do cristão, onde tudo que ele faz é para servir a Deus da melhor maneira possível. Então, o que eu mais almejo, e quando eu vejo esses discursos de bilionário é uma coisa ruim, pessoas ricas são uma coisa ruim, é aquela porcentagem da população, 1,5%, 5% da sociedade, que gera emprego para todo mundo, que paga imposto para sustentar 60% da população, que gera solução e inovação, que faz a sociedade ir para frente, e a gente está transformando essas pessoas nos vilões. Ela só se tornou uma pessoa rica porque ela gerou um alto impacto social. A maioria das pessoas elas não tem noção nenhuma de princípios econômicos. Zero. Sim. Isso é uma coisa difícil até para economista. Tem ministro da economia que não entende de economia. Sim. Isso já foi explicado em muitos tratados filosóficos, principalmente na escola austríaca de economia, que quase ninguém sabe. Tipo, eles sabem exatamente o que faz um país enriquecer. Quais países praticam isso? Só os que enriqueceram praticaram durante um tempo. Porque você tem, por exemplo, hoje os Estados Unidos atacando todas as bases econômicas que fizeram ele se transformar no maior império que já existiu. Exato. Então, quando a gente olha o posicionamento da honra, é muito melhor que as pessoas sejam indivíduos extremamente fortes, que servem a Deus porque elas têm honra, do que sejam indivíduos fracos, honrados. Porque a pessoa que não tem força, o homem principalmente que não tem força, ele se torna inútil. E o homem sabe, de certa maneira, isso, sim, que a gente passa por uma fase da nossa vida da adolescência até o meio da nossa idade adulta de altas privações. Você tem que levantar todo dia cedo, você tem que malhar todo dia, você tem que ir pra academia sem ver resultado, você basicamente não desperta muita atenção do sexo oposto, você não tem grana para pagar suas contas, a sua família te dá valor o tanto que você trabalha, onde você trabalha, o status social que você tem, o impacto que você gera na visão deles. Sim. Então a gente tem um processo até com o homem de muita privação durante décadas até ele começar a ser admirado. Isso é uma bênção e uma maldição. Sim. Porque há muitos homens, quando eles alcançam esse certo estado de destaque social, muitos nunca mais querem sair desse estado e ficam juvenis. Sim. Porque ele ainda está movido por aqueles desejos da adolescência dele. E ele fala assim, cara, agora eu tô no topo do mundo, eu tenho grana, eu posso pegar a mulher que eu quiser e tá todo mundo olhando pra mim, então agora eu não quero sair nunca mais daqui. Ele não dá o próximo passo. Sim. Ele fica preso naquilo. Sim. Tá? Mas o que vai fazer ele dar o próximo passo é temor a Deus. Temor a Deus. E é o que eu falo assim, resumidamente, no que você comenta, eu acho muito interessante. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, falo assim, cara, você agora segue a Deus, tal, não sei o quê. E eu digo o seguinte, siga Deus, porque opiniões mudam, mas a direção de Deus não. Então tá tudo na Bíblia. Sim. Por mais que você não tenha um entendimento bíblico, como eu não tinha, e foi tudo muito novo para mim,
É muito difícil você chegar para um cara que é muito leigo de religião e falar assim, lê a Bíblia aí, você vai se resolver. Não. O cara não vai entender nada. Não. Então busque pessoas que consigam te dar esse direcionamento, seja um pastor, seja uma igreja, ou seja uma pessoa que tenha uma base, né, de Teológica, Deus, filosófica, para que possa te ensinar, porque essa base de temor a Deus não vai mudar. Não mudou durante 2024 anos e não vai mudar daqui para frente. O livro já foi escrito e está ali. Então, muito do que a gente vê na filosofia, em outros ensinamentos, é base bíblica. Base bíblica. Hoje, muitos coaches falam, mentores que a gente admira e conhece e tal, eles falam exatamente o que está escrito na Bíblia de uma forma mais moderna. Exato. Usando esses princípios e valores, e é o que a gente mais admira hoje na internet. Se você pega um cara que enaltece a família, enaltece Deus, tem uma espiritualidade, não necessariamente uma religião específica, mas sabe quanto é importante temor a Deus, você vai seguir, né, e admirar essa pessoa nesse sentido. Né? Eu acho que você meio que matou a charada, que principalmente para quem está começando a jornada espiritual, você ir para a Bíblia, você ir para um livro sagrado, para grandes tratados, eu vou ler São Tomás de Aquino, eu vou ler Santo Agostinho, as Confissões. Cara, não faz isso porque você vai pirar. Entendeu? E você vai parecer que está lendo um código cifrado em outra língua, parece que você está lendo grego. Só que o exemplo, isso é uma coisa inata do ser humano. Olha para uma pessoa que tem um comportamento admirável difícil. Exato. Tem uma pessoa que você conhece que faz algo que para você é muito difícil, cara, convive com essa pessoa um tempo. Exato. Até você conseguir fazer o que ela faz. E esse modelo, ele não é um modelo fixo. Pode ser que você aprenda generosidade com um amigo, com uma pessoa, com um exemplo, uma liderança, e depois você não tem mais nada para aprender com ele. E você vai para outro exemplo. Uma esponjinha ali, né? Você é uma esponjinha. O que você tem de bom, o que ele tem de bom, o que ele tem de bom. Exato. Para você formar a sua própria opinião e seu direcionamento. Porque se você for analisar a vida dos grandes santos, eles não tinham a Bíblia de referência. Uhum. A Bíblia ela foi composta do jeito que a gente conhece na Idade Medieval. Sim. Então eles não tinham como é que eles trilharam o caminho para Deus, como é que eles serviram a Deus. Porque eles buscavam a convivência em comunidade com as leis faladas de Israel, né, de Deus revelada, e a convivência com boas companhias. Então esse processo de a gente conviver com boas companhias, essa é talvez a célula base do aprendizado humano. A gente aprende por mimetização. Modelagem e mimetização. A modelagem olhei para o Amaury, entendi, fiz um mapa mental do que ele faz. Tá, criei um modelo. Agora a mimetização agora eu vou copiar o modelo. Sim. Vou copiar o modelo. Então eu modelo, depois eu mimetizo. Sim. Quando eu consegui modelar e mimetizar um comportamento seu e eu transformei ele em meu, eu me apropriei dele. Claro. A partir desse ponto, ou eu mimetizo uma outra característica sua que é um nível superior, mas se você não tiver isso, eu vou buscar uma outra característica, ou você não se torna mais interessante para mim. Sim. Ou você busca em outra pessoa. Você vai buscar em outra pessoa. E é normal, o que acontece dentro desse processo é que você perde o interesse de admiração por aquela liderança. Sim. Isso é uma coisa muito importante da gente falar também, que quem escolhe o líder é o liderado. Sim. Não é o líder que escolhe quem ele vai liderar. O líder, ele simplesmente se torna ou é o que ele é. Sim. E as pessoas que são inspiradas por aquele exemplo seguem.